E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e hoje, mais uma vez, eu venho trazer um assunto que já passou aí, tem um tempinho, mas é realmente um tema muito importante para eu deixar de comentar só porque eu perdi o timing. Provavelmente a maior parte de vocês já está sabendo sobre esse não cancelamento da Luísa Sonza, mas se por um acaso você não sabe do que se trata, eu vou dar um breve contexto. Essa aqui é uma matéria do Grupo Terra que dá uma resumida no que aconteceu. O caso é de 2018 e naquele ano a advogada Isabel Macedo de Jesus estava em um festival gastronômico em Fernando de Noronha e essa moça alega que foi abordada por Luísa Sonza perto do palco. No documento em que ela faz a acusação, ela afirma que a artista deu um tapa no seu braço e pediu: "Me arruma uma água aí", e aqui tá o que ela registrou no boletim de ocorrência, né? Isabel, que se considera negra, no momento ficou paralisada, sem reação, considerada que foi alvo de discriminação por conta do seu tom de pele. Luísa ficou parada olhando para ela, Isabel. E aí a Luísa perguntou: "Você não trabalha aqui?" E a Isabel questionou: "O que te faz pensar que eu trabalho aqui?" E então Luísa Sonza respondeu que não é isso que ela estava pensando. E então, esse aí seria o tal caso de racismo cometido pela Luísa Sonza. Ela pediu água para uma mulher que se considera negra. E então, essa mulher disse que se sentiu muito mal com essa situação, sentiu que foi discriminada, que o motivo pelo qual a Luísa confundiu ela com uma pessoa que trabalhava no local era por causa da cor da pele dela, que esse foi um caso que mexeu muito com ela, chegando ao ponto, inclusive, de fazer aí um boletim de ocorrência contra a ex do Whindersson Nunes. Na época, a reação da Luísa a esse episódio foi dizer isso aqui: "Gente, tudo isso é mentira, não acreditem nisso. Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é o meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor da sua pele. Jamais. Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando as providências jurídicas quanto ao caso." E aí, toda essa história acabou sendo abafada. Afinal de contas, a Luísa Sonza faz parte da patotinha do bem, né? Então, é complicado cancelar ela por um episódio de racismo porque, poxa, ela é uma figura tão importante na luta deles. Só essa resposta aqui da Luísa já traz uns pontos interessantes para a discussão, né? A começar pelo fato de que ela não tentou argumentar e dizer que o que ela tinha feito não tinha sido um caso de racismo, que não foi a cor da pele da pessoa que fez com que ela se confundisse e pensasse que era uma pessoa que estava ali trabalhando no local. Porque de fato essa é uma confusão que pode acontecer e que não necessariamente tem relação direta com a cor da pele da pessoa. Na verdade, isso é até bastante comum. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo já foram confundidos com atendentes de alguma loja. Não importa se é negro ou branco, eu já fui confundido. E no meu caso, tenho até bastante convicção de que tenha sido pelo meu visual, pela forma como eu me vestia, porque eu tava lá numa loja de surf skate. E geralmente essas pessoas que atendem nessas lojas têm um jeito meio parecido também de se vestir. Então, sei lá, eu tava lá olhando os produtos e fui confundido com um atendente. Acho que nem foi a única vez que isso aconteceu. E se você, por um acaso, nunca foi confundido, tem boa chance de você já ter confundido alguém. E, novamente, tenho muita convicção de que a cor da pele não foi o principal fator para essa confusão. Às vezes pode ser a forma como a pessoa está vestida, às vezes pode ser simplesmente o comportamento da pessoa, ela tá lá meio parada, parece que não tá fazendo nada. Enfim, muitas coisas podem te fazer se confundir. É uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, na minha opinião, a Luísa Sonza foi racista mesmo nesse caso? Eu acho que, no mínimo, é inconclusivo. Não tem informação suficiente para cravar isso. E, ao meu ver, essa deveria ser a linha argumentativa dela, se ela fosse uma pessoa normal e não uma lacradora. Porque outras pessoas normais também entenderiam isso. Elas provavelmente pensariam: pô, nada a ver, eu já vi tanta gente se confundido, eu já confundi também, já fui confundido, não quer dizer que foi por causa da cor da pele. Falar que isso com certeza foi um episódio de racismo é muito exagero. E é uma loucura, se você parar pra pensar que racismo é crime, você falar que uma pessoa cometeu um crime porque confundiu uma pessoa com uma atendente. Mas a Luísa Sonza nem tentou argumentar, ela não tentou explicar isso. Ela simplesmente negou que isso aconteceu, falou que era tudo mentira e ficou batendo na tecla, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não iria ofender uma pessoa por causa da sua cor, que é uma forma muito vaga de descrever a situação. Situação essa que ela deu a entender que era mentira no restante do tweet. Porque assim, ainda que a própria Luísa Sonza entenda que não tem nada a ver com o racismo que aconteceu, obviamente ela também sabia que o público dela, repleto de lacradores, não ia querer saber da desqualificação do argumento de uma mulher negra que se sentiu ofendida. Quem é você para dizer que o seu ato não atingiu aquela mulher negra, que não fez ela sentir, sim, o peso do racismo estrutural nas suas costas? Pois é,
Esse é o problema de sinalizar pra essa galera. Mas tem a vantagem, né? Ela pode fazer uma merda que essas pessoas, obviamente, vão encarar como um ato racista e ainda assim ter todo mundo passando pano, fazendo vista grossa, fingindo que não viu, porque ela é da turma deles. Então, pra mim, a grande questão nesse episódio não é discutir se foi ou não uma atitude racista, mas sim observar o duplo padrão da mídia, dos militantes, da própria Luísa Sonza, e quem fez um excelente trabalho expondo, escancarando esse duplo padrão foi o Danilo Gentili, que reacendeu toda essa discussão, que colocou tudo isso em evidência, porque de fato é um comportamento muito hipócrita dos militantes, dos lacradores. É óbvio que se fosse o Danilo Gentili fazendo isso, recebendo essa acusação de racismo por ter confundido uma mulher negra com uma atendente, todo mundo estaria falando sobre isso incessantemente. A grande mídia estaria cobrindo em peso. Usariam isso o tempo inteiro para cancelar ele, para falar aquele cara que foi acusado, que foi condenado por racismo, se a justiça já tivesse resolvido tudo, claro. Enfim, se fosse com qualquer pessoa que não faz parte da bolha protegidinha, da bolha que aponta o dedo e cancela os outros, esse mesmo caso teria uma repercussão completamente diferente e a militância estaria tratando esse caso de uma forma completamente diferente. Eu estaria aqui fazendo exatamente a mesma análise que eu fiz para avaliar o caso da Luísa Sonza, porque eu busco coerência na hora de construir as minhas opiniões. Eu busco ser justo. Eu acho que eu tenho que fazer exatamente a mesma análise que eu faria para alguém do meu lado ou para uma pessoa com a qual eu tenho mais simpatia e eu concordo mais, e com pessoas do outro lado, das quais eu discordo de praticamente todas as opiniões e que não nutro nenhuma simpatia, às vezes até antipatia mesmo. A análise precisa ser a mesma, isso é ser justo. Mas não é assim que eles se comportam. Por isso que eu digo que a batalha ideológica é tão desigual. Porque eles podem tudo, eles passam pano pra tudo do lado deles. O mesmo comportamento que eles vão condenar com veemência se for cometido por alguém do outro lado, eles vão fingir que não aconteceu se for alguém da turma deles. Porque o objetivo é simplesmente utilizar as pautas ideológicas como uma desculpa, como um pretexto para destruir as pessoas que não fazem tudo que a cartilha deles manda. Então vamos dar uma olhada nessa thread do Danilo Gentili, que fez com que esse assunto voltasse à tona, que escancarou a hipocrisia dessas militâncias, que jogou o nome da Luísa Sonza nos Trending Topics e que na verdade é um exemplo. É uma coisa que qualquer um que seja anti-lacração, cancelamento e militância deveria fazer. É a tal da destruição mútua assegurada. É uma espécie de legítima defesa contra essa cultura do cancelamento. Escancarar o duplo padrão, escancarar a hipocrisia e sim, virar a máquina dos canceladores contra eles. Toda vez que algo assim acontece, quem luta pela liberdade de expressão ganha um pouco mais de terreno e quem luta pela cultura do cancelamento, pelo poder de calar, de censurar e de controlar as pessoas que não rezam a cartilha progressista, perde terreno. Então, eu acho que esse tipo de coisa deveria virar regra entre os influenciadores, especialmente os que têm um alcance tão grande quanto o Danilo Gentili, nessa luta contra o politicamente correto. Vamos lá, por que o processo de racismo da Luísa Sonza é emblemático e merece uma matéria? Segue a thread. A agência da Luísa é da Beautiful People do Leblon. Sabe esse pessoalzinho do bem, que é super tolerante e que por isso lincha todo mundo que mijou 1 milímetro fora da bacia? A agência da Luísa Sonza tem também uma rede massiva de perfis fakes e de fofoca que já lincharam e pediram a cabeça de muita gente. Fizeram muita gente perder patrocínio. Eu e colegas de comédia somos constantemente alvos desses quando fazemos piadas. Até Conar colocam no meio. E aqui vai um fato curioso. A pedido da própria, eu fui o primeiro programa de TV a levá-la para lançar o seu trabalho. Sempre a tratamos com muito carinho e respeito. Até o dia que eu rasguei uma censura que o PT me enviou e que nada tinha a ver com ela. Dali pra frente ela começou a me xingar nas rodinhas, claro, né? Porque ela tem que ficar de bem com a galera do Beautiful People. Ela tem que sinalizar a virtude, né? Ela chilicou quando amigos me defenderam da prisão. Enfim, entregou a minha cabeça na bandeja só pra ganhar biscoito na rodinha do bem. E ali eu já entendi. Gente sem gratidão é complicada. Faz qualquer coisa pra chegar onde quer. Essa agência dela hoje tá cheia de influenciador, lacrador e justiceiro social. E todos caladinhos a respeito do processo de racismo da Luísa. Ela tratou uma negra desconhecida como funcionária. Nenhum desses implacáveis perfis de fofoca falaram sobre isso. E aqui vale ressaltar o que eu já disse. Se fosse com qualquer um desses perfis de pessoas não gratas dentro dessa patota do bem, eles com certeza tratariam isso como um crime absurdo, como um exemplo da falta de moralidade da pessoa que cometeu tal ato. Por isso que é assim muito emblemático a forma como eles só varreram para debaixo do tapete quando foi a queridinha Luísa Sonza responsável por tal
gafe, né? Os mesmos moldes do Lula, ela só cometeu uma gafe. Essa agência tem inclusive influenciador acusado de assédio contra mulheres, mas como todos esses fazem L com o dedo e pagam os pedágios dos discursinhos, podem cometer os atos racistas e machistas que beleza, seguem fazendo publicidade enquanto fazem os outros perderem seus patrocínios. Todos esses influenciadores justiceiros sociais da agência, que sempre são tão implacáveis quando um humorista faz uma piadinha e pedem que os outros percam patrocínio, estão em silêncio sobre o processo de racismo da Luísa. É como eu sempre digo, o politicamente correto nunca foi sobre o que não pode falar, e sim sobre quem não pode falar. Nessa thread, o Danilo já está coberto de razão, mas a thread também gerou muitos efeitos interessantes. Ele colocou o caso em evidência e o resultado foi esse, ó. A Luísa Sonza está sendo processada por racismo, eu apareci e disse, ninguém está noticiando isso, por quê? Algumas horas depois e a manchete na mídia é essa. Piadas, polêmicas, condenação e conflito com Luísa Sonza. Danilo Gentili coleciona polêmicas. Então, ele coloca em evidência um caso seríssimo de discriminação racial que essa turma acha completamente inaceitável e o resultado, a máquina de difamação é virada contra a Luísa? Não, ela é virada contra o Mensageiro. Eles viram contra o Danilo Gentili, porque eles precisam minar ainda mais a credibilidade dele. Então vamos atacar ele. Ele está atacando a Luísa por algo que nós sempre dissemos que repudiamos e que lutamos contra. Vamos então mostrar coerência e agir com a Luísa Sonza da mesma forma que agiríamos com as personalidades que não fazem parte da Beautiful People? Lógico que não. Vamos bater no calhorda que está ousando prejudicar uma das nossas mais importantes guerreiras. E não foi só a grande mídia, obviamente. Aqui ó, vivi pra ver a galerinha da lacração passando pano pra caso de racismo da Luísa Sonza e atacar o Danilo Gentili que expôs o caso. É hipocrisia que fala? E aqui nós temos vários tweets desses militantes lacradores que estão sempre fazendo coro pra cancelar o próximo taxista, futurista, LGTV-fóbico, perfil verificado, perfil com hashtag fora Bolsonaro, perfil com bandeirinha LGBT, tweets com muito engajamento, milhares de likes, mas dessa vez só passando pano pro grande influenciador que tá aí envolvido num caso de racismo. Que curioso, não? Danilo Gentili não tá preocupado com racismo no caso da Luísa. Ele tá querendo usar o caso dela e o silêncio da mídia pra justificar o elenco preconceituoso do programa dele que com frequência fala merda e é cobrado. Se ele se preocupasse com racismo, o papo seria outro. Isso não faz diferença, meu querido Levi. Porque se você realmente se preocupa com racismo, não deveria importar de quem a mensagem tá vindo. Deveria importar o caso, não é? Beleza, o Danilo Gentili então ele não se importa de verdade. Ele tá só querendo expor a hipocrisia de vocês. Mas você não diz que se importa? E se você se importa, você não deveria estar realmente batendo nisso, denunciando isso, cobrando? Porque no fim o que você tá mostrando aqui é que você também não se importa. É que pra você realmente é só uma briga de nós contra eles. Porque se é um cara que você não gosta denunciando uma das suas, então não importa se o que ela fez é algo que você diz recriminar completamente e lutar contra. Aí você vai fingir que isso nem tá em pauta pra atacar quem tá falando, quem tá expondo. O que mais nós temos aqui? Danilo Gentili não está reclamando do racismo da Luísa. Ele está cobrando o direito de ser racista, homofóbico, misógino e gordofóbico sem que ninguém cobre. É o bom e velho se ela pode, porque eu não posso também. Pera aí, então pra você ela foi racista mesmo, mas você não tá indignado com isso. Você só tá indignado com o Danilo Gentili expondo a hipocrisia, porque na sua cabeça ele só tá expondo a hipocrisia porque ele quer ter o direito de ser preconceituoso. E no fim você meio que admite que realmente a Luísa tem direito de ser preconceituosa. Provavelmente porque, na verdade, ela é uma boa pessoa, no fundo, ela só deu uma deslizada, né? Então pra ela a gente passa um paninho. Tenso mesmo é quando é o Danilo que faz, porque o Danilo realmente, ele é preconceituoso de verdade, né? Que mais? Anitters, não deem atenção pro que o Danilo Gentili tá falando. Ele apenas está usando a Luísa pra esconder isso aqui. Roger é amigo de colega, enfim, daí estão novamente pegando colegas do Danilo, pessoas que trabalham com o Danilo pra falar, ó, esses caras também fizeram coisas terríveis. Pra passar pano pra Luísa. Pra quem tá batendo palma pela bela atitude do Danilo expondo a Luísa, saiba que isso é só cortina de fumaça, pra realmente encobrir os amigos. É sempre o mesmo papinho, né? Ó, o Danilo não passa de um hipócrita, porque ele finge estar indignado com a fala da Luísa, mas se cala quando são seus amigos falando. Olha o nível da desconexão com a realidade dessas pessoas. Elas não entendem que o Danilo está expondo um sistema hipócrita. Não, pro cara, ele tá sendo hipócrita por expor a hipocrisia. Sim, todo mundo sabe que o Danilo é um defensor da liberdade de expressão. O que
ele está fazendo é demonstrando como as pessoas que não defendem a liberdade de expressão e que sim querem acabar com a carreira das outras pessoas quando elas falam algo que eles dizem que está fora da cartilha, fazem vista grossa quando é uma das pessoas do lado deles. Então não tem hipocrisia nenhuma no que o Danilo está fazendo aqui. Ele está expondo a hipocrisia dessa galera, só. Enfim, são muitos comentários, geralmente nessa pegada, você pode pausar e ler cada um deles, mas acho que já deu para sintetizar, né, a opinião dos militantes aí da internet, como, em geral, eles realmente cagaram pra atitude racista, né, que eles veem como racista da Luísa Sonza, porque estavam mais preocupados em atacar o mensageiro, atacar o Danilo, que estava expondo a hipocrisia deles. E mais uma vez, através dessa atitude, deixando muito claro que não é nem nunca foi pelas minorias. Não é nem nunca foi para combater o racismo. Sempre foi pelo controle, para poder decidir quem merece ou não patrocínio e dessa forma controlar não só o mercado, mas obviamente a liberdade para se manifestar de quem depende desses patrocínios para levar a sua carreira. E aí, depois de toda a repercussão que esse caso teve graças ao Danilo Gentili, a Luísa Sonza apareceu soltando a seguinte nota: gente, eu tô acompanhando tudo e o meu silêncio nesses dias não é porque eu não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas não dei conta não. Quero agradecer a vocês que com razão me cobraram e dizer o quanto tudo isso foi importante para mim. Aprendi a ver mais a fundo a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar e entendi que precisava ser sempre assim. Então, já começou aqui o clássico pedido de desculpas desconstruído, né? Desculpa, gente, realmente eu percebi que eu estava ali dentro desse sistema racista estrutural e algumas das minhas atitudes eram racistas sem eu nem perceber e eu estou aprendendo, eu conversei com pessoas negras que me ensinaram, eu estou me desconstruindo, agora sim eu consigo ver tudo mais claramente. Enfim, prosseguindo, me dei conta de que todos, até mesmo pessoas como eu, que se reconhecem como aliados às questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento e ainda mais empatia. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que algumas coisas aconteceram comigo, publicamente ou não. Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acertando o valor pedido pela autora. E lembrem-se, ela estava em silêncio porque ela estava refletindo, e não porque a assessoria de imprensa estava pensando na melhor forma de conter os danos, né? Mas pode ter certeza que foi a Luísa que escreveu sozinha essa nota. E ela encerra dizendo: eu não tenho medo de colocar os meus privilégios, que reconheço que tenho, à disposição para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação. Por fim, quero esclarecer que esse caso veio a público em 2020, quando foi aberto, e é um processo de danos morais. Não estou respondendo por processo criminal, como foi divulgado, e não há nenhum outro em andamento. Então assim, lá atrás a primeira reação dela foi simplesmente negar, falar que isso tudo era mentira, como a gente viu aqui, mas agora ela decidiu se desculpar. Depois de anos passando aí pelo processo, finalmente ela acabou se debruçando sobre esse caso e percebendo: e não, parece que realmente era grave. Por que será que ela levou tanto... Na verdade, por que só agora, depois que o Danilo Gentili fez com que o caso ganhasse novamente toda essa repercussão, por que só agora ela parou para refletir, só agora ela percebeu que não, realmente aquilo tinha sido um ato de discriminação muito sério e que ela precisava conversar com a pessoa que antes ela achou que estava lá só querendo se aproveitar dela, agora ela percebeu: não, realmente foi muito, muito grave o que eu fiz, então preciso conversar com essa mulher para resolver tudo amigavelmente. Enfim, para dar um cala a boca, em público mesmo, né? Vai lá, paga o que a mulher tá pedindo, para de se estressar com esse caso, né? Essa história para de encher o saco da Luísa, todo mundo fica feliz, a mulher ganha o dinheiro dela, a Luísa sinaliza a virtude dela, os fãs dela voltam a enterrar essa história para baixo do tapete falando: não, mas você não viu, ela aprendeu, ela até pagou lá pra mulher, ela pediu desculpa, ela falou que tá aprendendo, que tá em desconstrução, que tá o tempo inteiro percebendo a importância, ela reconheceu seus privilégios, ela vai continuar engajada nas pautas sociais, certamente agora ela vai falar muitas vezes sobre racismo, vai começar a se engajar mais ainda nessa luta do movimento negro, pra ir limpando cada vez mais a barra dela, né? E o Danilo vai continuar sendo o vilão da história porque ele ousou expor não só a Luísa, mas também as agências tomadas de militantes que criaram praticamente uma máquina de cancelamento, de assassinato de reputações, mas que blindam a galerinha deles. Expôs os próprios militantes, expôs a Luísa, que enche o peito pra falar que é uma das vozes nessa luta, mas que nos bastidores tá lá, sendo super preconceituosa na visão das pessoas que cobram ela. Enfim, ela fez o que o militante lacrador, quando é exposto, precisa fazer. Abaixa a cabeça, se humilha, reconhece que é uma pessoa horrível, se humilha mais um pouco, pede desculpas, fala sobre como vai estudar, aprender, dar mais voz e oportunidade para as pessoas dos movimentos e reconhece os privilégios e se humilha mais um pouquinho. Para quem sabe satisfazer o ego dessas pessoas
que adoram uma inquisição, que adoram pegar as suas tochas, os seus tridentes, garfos gigantes, sei lá o que é aquilo, e marchar na direção da próxima vítima, da próxima pessoa que eles devem jogar na fogueira. Enfim, esse realmente é um caso muito emblemático e ele desmascara, ele escancara muito do comportamento dessa galera que pratica a cultura do cancelamento. Mais uma vez ajuda a desnudar a hipocrisia dessa gente, mas o maior problema é que se a gente permitir, esse vai ser só mais um caso que vai acabar caindo no esquecimento. Por isso que sempre que for possível, a gente tem que desmascarar, escancarar e reforçar a atitude, a conduta, o modus operandi dessa gente. Não dá pra ficar só assistindo os canceladores destruindo todo mundo que não ajoelhar pra rezar a cartilha deles. Não. A gente precisa revidar, que nem o Danilo Gentili fez dessa vez, que nem eu tô tentando ajudar a fazer também, dando ainda mais voz, repercutindo mais ainda o caso. E é por isso que é importante que você também passe isso adiante. Eu sei que o assunto já tá meio desgastado, mas, como eu falei, é importante não deixar isso morrer. As pessoas precisam abrir os olhos para isso. Ver quem realmente são Luísa Sonzas e todos os lacradorizinhos que cercam ela e como eles usam essas pautas sociais. Eles usam as minorias simplesmente como uma forma de controle, como um meio para alcançar mais poder. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Antes de ir embora, não esquece, deixa like, curte, compartilha, verifica se você ainda está inscrito. Entra no canal também para ver se você não perdeu um dos últimos lançamentos, porque o YouTube não está recomendando direito os vídeos, então isso é realmente muito importante. E se puder também, recomenda o canal para algum amigo para ver se a gente consegue vencer de uma vez esse shadowban do YouTube e chegar aí finalmente em 1 milhão de inscritos, porque eu vou falar para vocês, está difícil, então eu realmente preciso muito da sua ajuda. Beleza? Obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!